Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós estamos trazendo uma convidada pela primeira vez. Ela traz para nós um romance que traz lições bastante importantes de lei de causa e efeito, fala um pouquinho de obsessão, fala de perdão, enfim, temas importantes para o nosso cotidiano. O livro que nós destacamos hoje é Minha Vida pelo Seu Perdão, ditado pelo espírito Irmã Vitória, e a médium que está conversando aqui conosco hoje é Berenice Germano. Bom, Berenice, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, obrigada. Bom, vamos falar desse livro, mas antes da gente começar a falar do livro, a gente gostaria de saber um pouquinho de você, né? Da sua mediunidade. A gente sempre pergunta da mediunidade dos convidados, até para saber se essa tarefa na vida, né, de cada um traz algum empecilho, traz alguma coisa que não é tão agradável, enfim, que atrapalhe a sua vida como um todo, né? Então, vou falar da sua mediunidade. Então, eu era católica, apostólica romana, de frequentar missa, e de repente, um dia à noite, eu vi um espírito no quarto dos meus pais. E comentei com a minha mãe achou natural, apesar de nós não tínhamos conhecimento da doutrina espírita. E eu dali para frente, comecei a ver espíritos, e eu tinha uma vizinha que frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e ela começou a me explicar o que aquilo era mediunidade, como que acontecia a mediunidade na vida, e começou a me passar livros da doutrina. E aquilo foi uma bênção, porque era exatamente aquilo que eu pensava, e é como que tivesse lá embutidinho, né? E eu tomei conhecimento. Era como se você já conhecesse aquilo, né? Exatamente, é como eu conhecesse, e foi o meu despertar da doutrina. Aí eu fui para a Casa do Caminho, que eu estou até hoje, faz 33 anos que eu estou lá. E eu desenvolvi vidência, audiência e tenho desdobramento. Certo. E com o tempo veio a psicografia. A psicografia, eu comecei a ter umas vidências durante os trabalhos no centro espírita. E eu cheguei na diretora, e comentei com ela. Tô tendo umas vidências diferentes, não tem nada a ver com o trabalho. Eu via fazenda, via mar. Aí ela falou para mim, escreva e traga para que eu dê uma olhada, né? Uhum. Cheguei na minha casa, peguei o evangelho, me recolhi num canto, falei, eu vou ficar bem concentrada para poder estar lembrando da vidência, né, para poder estar escrevendo. E quando eu pus a caneta no papel, eu tive um desdobramento. Eu sobrevoei o mar e atravessei o mar. E daí eu vi uma praia onde a água batia nas pedras. Era uma praia desconhecida. E a gente adentrou ao continente, e a gente andou um pouco. E depois nós descemos, literalmente descemos no meio de uma praça. Eu não observava quem é que estava conduzindo você? Me conduzindo. Ou junto de você? Junto. Aí eu falei, e agora? O que eu escrevo, né? O que eu faço? Aí ela falou para mim, escreva o que você está vendo. Então, literalmente, eu estava na praça. Eu ouvia as pessoas falando, gritando, vendendo mercadoria, porque era uma feira. E percebia o linguajar que eles tinham, a maneira que eles trajavam. E aí eu comecei a escrever e saiu um romance. Eu levei para o centro, ela ficou impressionada, falou assim, nossa, é psicografia. Então, toda vez que eu colocava a caneta no papel,
Eu via, aí escrevia. Eu parava de escrever, as imagens desapareciam. É como uma tela tridimensional, mas só que eu sinto o aroma, eu sinto o vento bater no rosto. Você vivencia aquilo que você está escrevendo? Exatamente, eu sou um narrador onisciente e onipresente. Que maravilha. Eu percebo os pensamentos dos personagens, as emoções, eu sinto até as emoções. Maravilha. No caso do personagem do João, as emoções tão fortes que me levavam às lágrimas em certas situações, porque é como eu participasse com ele dos problemas que ele estava vivendo. Tá, esse livro é o primeiro que você escreve ou já é um dos que você já escreveu? Então, a Irmã Vitória tem 2 livros prontos e eu estou escrevendo o 3º. Certo. Então, a gente deve estar editando nos próximos meses, né, o outro livro da Irmã Vitória. Bom, esse aqui é um livro... Bom, e assim, para encerrar a sua parte sobre você, isso não atrapalha a sua vida, né, Berenice? Não, isso é uma bênção. A convivência com os mentores é uma bênção. O trabalho mediúnico na casa espírita é uma bênção. Por quê? Porque traz muita paz, muita harmonia, essa convivência com os mentores. Porque à medida que você aprende a coordenar a sua mediunidade, que você faz escola de médiums, você passa a fazer também reforma íntima e a dominar a sua maneira que você pensa, o que você... até as suas tendências são modificadas. São modificadas. Na verdade, você é a primeira que aprende, né? Porque exatamente. Você está diretamente em contato com eles e eles estão te trazendo orientações a todo tempo, né? Exatamente. Então, o médium é o primeiro a receber. Muito bom. Bom, mas vamos... A gente quer esse título, vamos falar do título então, primeiro do livro, né? Minha Vida pelo Seu Perdão, que é um título já de peso, né? Exatamente. Mas a gente vai falar sobre esse título, você vai explicar para nós por que esse título e como que ele apareceu, quem escolheu, já, porque nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com a Berenice Germano, que psicografou o livro Minha Vida pelo Seu Perdão, ditado pelo Espírito Irmã Vitória. Antes de nós continuarmos aqui a conversar com a Berenice, a gente queria lembrar você que dias atrás as casas André Luiz foram vítimas das chuvas e por conta disso teve uma parte do complexo destruído, desabrigando as crianças. E agora elas estão alojadas de uma forma não muito adequada. Então nós estamos pedindo a sua colaboração para reconstruirmos esse complexo, para que essas crianças tenham um tratamento mais adequado, com um pouco mais de conforto. Se você quiser colaborar conosco, você pode fazê-lo através do telefone 0800 11 90 12. Se você quiser fazer sua doação pelo site, você pode usar o site www.casasandreluiz.org.br. Você pode ainda ter contato através do e-mail. O e-mail é marketing@casasandreluiz.org.br. Agora, se você quiser fazer a sua doação através de conta bancária, Banco Bradesco, agência 3397-9, a conta corrente é 17020-8. Nós agradecemos do fundo do nosso coração a sua colaboração. Bom, Berenice, vamos falar de perdão, né? Como é que surgiu esse título? Você escolheu? Foi a Irmã Vitória que sugeriu? Como que aconteceu? Quando eu psicografo, eu nunca sei a continuidade da história. Ela vai me passando e eu vou psicografando. Na verdade, ela me passou o título no último capítulo.
E o último capítulo, aí eu senti o porquê do título. Então, quando a gente lê o romance até o fim, percebe o porquê de minha vida pelo seu perdão. Verdade. Então, vamos falar um pouquinho das histórias. Só um pouquinho, que é para a gente deixar o nosso telespectador bem curioso para saber toda a história, porque é uma história, assim, ela tem sofrimento, mas ela tem uma beleza extraordinária, porque, né, só do título, né, quando se fala de perdão, você já pode deduzir que tem alguma coisa muito bonita por trás de toda uma história, né? Então, a história do João, né? O João que era o segundo filho, não é isso, Berenice? Isso. De uma mãe que estava sozinha, né? Porque teve aí umas dificuldades pelo meio do caminho. O primeiro filho foi morto, né? Isso. E aí a trajetória do João, né? Basicamente, né? Então é um garoto que se fez sozinho. Se fez sozinho. Eu acho que isso para quem lê esse livro, né? Dá pra gente compreender as coisas que a gente vê no dia a dia, né? A diferença daquela criança que é educada com a família direitinho e aquele que é deixado, né, meio esquecido, abandonado, que é o caso do João, né? Exatamente. É bem o nosso dia a dia, Isso, né? A violência que nós estamos enfrentando e o João abandonado nasceu na favela da Rocinha e um começo de drogas, que quando ele era já adolescente, criança, já começou a introdução de droga no morro, né? Mas ele é um personagem de muita fibra. Isso, Então, tanto é que o amigo vai por um mau caminho e ele segue um bom caminho. Eu acho que aí já começam os bons exemplos, né? Exatamente. Né, Berenice? Quando a gente fala, ele é fruto do meio. Esse também estava num meio não tão bom, mas ele conseguiu superar, ele superou a tentação, né? Exatamente. Aí mostra o que vem na alma. Isso. O que a gente traz do passado da gente. Essa garra que ele trouxe, né? Essa busca de melhora, essa busca de perdão dos que rodeavam ele. É interessante que ele tem umas lembranças, né? Que ele não sabe entender por quê. Exatamente. E que também é uma coisa boa para a gente começar a ver as coisas que acontecem com a gente. Então, esse livro traz lições importantes, né? Essa é o estímulo para que a gente nunca desista. Começa daí, né? A fibra de enfrentar as suas dificuldades e conseguir, né? Essas lembranças que às vezes a gente tem também não sabe o que quer dizer, né? Que ele lembrava... Portugal. Ele olhava para o mar e queria saber o que tinha depois do mar. Exatamente. Né? Um garoto de 7, 8 anos tinha uma saudade no peito de uma terra que ele nem sabia nome e nem como é que era, né? E essa trajetória dele também é no sentido do preconceito. Quantas vezes a gente para no farol e tem preconceito daquele garoto que chega para vender bala ou para limpar o para-brisa, né? Aí eu achei muito, muito, muito bacana isso, né? Da gente tirar esse preconceito que a gente tem contra favelado, contra o pobre, exatamente. O negro. Exatamente, o negro. Então, pobre, negro e favelado. Isso, né? Tudo para ser discriminado e para ser fracassado, né? Isso, para ser fracassado. E ele consegue. E os encontros que a vida promove, né? E que às vezes a gente nem percebe e a gente não aproveita. Ele aproveitou efetivamente o encontro dele com o taxista, né? Exatamente. Ele é tão aguerrido que todas as pequenas oportunidades que a vida dava para ele agarrava e aproveitava 100% das oportunidades. Por isso que ele consegue caminhar, né? A trama é boa, porque ele se lembra de Portugal, ele encontra um taxista que é português, né? Que o ajuda e ele aceita essa ajuda. A mãe que o desprezava, né, Berenice? Porque
para ela aquele filho trouxe algumas sensações de tristeza, de mágoa, enfim, né? Tem toda uma trama que, se a gente ficar contando aqui também, o leitor não vai nem precisar ler o livro, né? Então ele vence isso, ele com a força de vontade, com a orientação do taxista, né? Com a esperança que ele tinha, ele consegue mudar o pensamento da mãe, a atitude da mãe, né? Ele consegue estudar. Né? Exatamente. É fabulosa essa história. Mas, na verdade, é amor. Porque mesmo a mãe desprezando, ele a ama muito. E esse amor que faz mudar os sentimentos da mãe em relação a ele. Nós vamos falar já já desse amor. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos retornando com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Minha Vida pelo Seu Perdão, ditado pelo Espírito Irmã Vitória. E quem está aqui conversando conosco é a Berenice Germano, a médium que psicografou o livro. Bom, Berenice, a gente não pode contar a história, né? Ai, dá vontade de contar, mas não podemos. Então vamos falar das lições que ela traz, né? Basicamente, lei de causa e efeito, né? E a obsessão, né? Eu acho que dá para a gente ter assim, uma ideia bem facilitada do que são as influências, né, negativas, como o plano espiritual age, né, para influenciar as pessoas, não é isso? Minha Vida pelo Seu Perdão, a Irmã Vitória traz muito bem esse tema sobre a obsessão. O João vai sofrer uma obsessão grave, e essa obsessão vai sendo conduzida, né? Ele tem um amigo que é espírita ele vai para o centro espírita e lá a doutrina espírita é a mais indicada para resolver esse tipo de assunto, de problema. Sim. E aí ele consegue superar a obsessão graças aos amigos espirituais e aos amigos encarnados que ele tem, né? Ele mostra como que a gente pode agir, né? Exatamente. Porque o que é interessante nesse livro é que ele é um romance, mas dentro da história, que é uma história que você fica estimulado para saber o final dela, para ver se ela vai ter um final feliz, né? Quais são as situações que o personagem ainda vai vivenciar, né? Mas ela vai te trazendo as lições, né? A cada situação, lições importantes, como você se livrar, como você agir, a quem recorrer, né? Como o Centro Espírita pode te ajudar, como os amigos encarnados podem te ajudar, como o amor, né? Resolve tudo, né? No caso da obsessão, a pessoa que está sofrendo é o mais importante para conseguir sair, né, da obsessão. Você recebe ajuda e você precisa se ajudar também. Você precisa querer ser ajudado, né? Exatamente, mudar o seu pensamento, a sua postura de vida, de encarar as coisas, né? Para poder... E a lei de causa e efeito, ela mostra nesse entrelaçamento de todos os personagens, né? Exatamente, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Então é isso que o livro mostra muito, muito bem, muito detalhado. Todas as personagens estão envolvidas na lei de causa e efeito. Então o passado reflete muito na vida atual do João. É interessante que eu acho que a lição, né, que a gente tira disso é que o passado influi na sua vida presente, mas você não deve viver em função do seu passado, né, Berenice? Com certeza. Você tem que viver o seu hoje, agora, né? O que o João fez foi modificar essa tendência negativa que ele tinha. Então, ele mudou isso e ele plantou uma nova semente para o futuro dele, um futuro de paz, de harmonia, de felicidade. Verdade. Lembrando o Chico Xavier, né? Eu não sei exatamente como é a frase, mas ele dizia que você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer um novo começo, né? Um novo começo para um novo futuro. Um novo futuro, né? Então, acho que é esse o exemplo que o João nos dá, né? De muitas dificuldades,
né, como você disse, a obsessão, né, a dificuldade material, porque tinha não só a obsessão, né, tudo ia contra ele, né? Exatamente. E ele conseguiu superar, né? E à medida que o romance evolui, o João, ele evolui junto. Isso. Ele cresce junto com as dificuldades. Então, a cada dificuldade ele cresce e supera. Eu me lembro, né, uma coisa que também é um assunto que a gente sempre brinca, é a sogra. A sogra dele era um ponto também na vida dele, né? Isso, muito preconceituosa. Preconceituosa. Então ele também enfrenta o preconceito, né? Uhum. Então é uma história extraordinária, assim, que tem... começa da forma que ela começa, você não imagina como ele vai terminar, né? Por isso que ele é estimulante para você ler, né? E tem um final surpreendente. Isso. Um final que até eu fiquei surpreendida, né? Quando chegamos no final e emocionada de um final tão feliz. A gente não vai dizer qual é o final, mas é um final bom, né? Vale a pena a gente ler, né? Chegar. E assim, tem muito aprendizado, sabe, Berenice? É outro preconceito que a gente tem ainda em dizer que um romance não traz ensinamentos. O romance traz. Ele traz de uma forma facilitada, numa forma branda, né? Porque tem pessoas que ainda não conseguem pegar o livro dos Espíritos e estudar, ou a codificação como um todo, né? E no romance ela vai tendo informações que podem levá-la ao estudo da doutrina como um todo, né? Exatamente. A irmã Vitória, sobre a obsessão, ela diz que é um mal que assola a humanidade e que as pessoas têm que ter consciência de que acontece muito. E o nosso intercâmbio com os desencarnados é muito grande, muito maior do que a gente imagina. E é necessário esse orar e vigiar. Isso. E ela diz que é necessário esse despertar para esses problemas, para ser preventivo, para que as pessoas não tenham problema de obsessão. A obsessão, ela depende um pouco da gente, né? Ou muito, né? Muito. O dia que nós nos conhecermos adequadamente e andarmos no caminho certo, né? Agirmos como Jesus nos ensinou, a gente não vai ter mais obsessor, né? Exatamente. Se nós temos obsessores de passado, mas a nossa conduta melhorar e a nossa postura diante da vida, a gente acaba convertendo os obsessores em amigos. Verdade. A gente está no final, Berenice, eu queria que você falasse rapidamente como é que você veio parar nessa editora. Você disse que tem uma historinha, tem que ser curta porque a gente está no final, mas só para a gente saber. Eu tinha já psicografado 2 livros e estavam na gaveta. E ela falava para mim, vamos esperar um pouco. Eu, quanto, né? Aquela ansiedade, né? Não vamos mandar para editora nenhuma, vamos esperar um pouco. E ela falava para mim que era uma editora fora de São Paulo. Aí eu fui na Feira do Livro e cheguei nos livros espíritas e o livro da Viva Luz estava lá embaixo. Aí ela me intuiu, né? Pega aquele. Aí peguei, anotei o e-mail deles, né? E o telefone e mandei um e-mail. Nossa, e foi um casamento perfeito, espiritual e material. Muito bom, muito bom. Berenice, a gente agradece muito a sua participação no nosso programa. E quando tiver o próximo, volte. Eu agradeço a oportunidade. Muito, muito bom. Obrigada. Se você quiser adquirir esse livro, você pode entrar em contato com a Mundo Maior pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser nos enviar alguma sugestão, você pode nos escrever repensar@tvmundomaior.com.br. Nós agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo programa. Até lá!